do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 59ª reunião ordinária deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Retli para que faça a leitura do artigo 64 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 58ª reunião ordinária foi enviada a todos, e sendo assim eu coloco em discussão única a ata da 58ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 58ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 58ª reunião ordinária. Antes de iniciar, queremos agradecer todo o corpo docente da Educação de São Bento, as atendentes educadoras que aqui se encontram, pessoas que nos acompanham com sua presença, funcionários dessa casa, os internautas que nos acompanham pela internet de suas casas, através do Facebook. E, sendo assim, eu solicito ao secretário, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do expediente. Ofício 489, assunto encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente anexo encaminhamos os projetos de lei de número 197 a 211, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Balma, prefeito municipal. Projeto de lei 197, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Projeto de lei 198/2018, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei 199, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do IPRESBIS. Projeto de lei 200/2018, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul. Projeto de lei 201, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei 202/2018, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde. Projeto de lei 203/2018, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde. Projeto de lei 204/2018, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI. Projeto de lei 205/2018, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no IPRESBIS. Projeto de lei 206/2018, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do IPRESBIS. Projeto de lei 207/2018, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei 208/2018, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei 209/2018, Executivo Municipal, ratifica a primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal Quiriri. Projeto de lei 210, Executivo Municipal, altera o Código Tributário Municipal, lei número 140, de 22 de dezembro de 1997, quanto às taxas ambientais. Projeto de lei 211/2018, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Projeto de lei 076/2018, Legislativo Municipal, vereador César Godoy, denomina de Guilherme Pribe, Rua do Município. Requerimento 122/2018, César Augusto Costa de Godoy, solicitando abono de falta na sessão realizada na data de 19/11/2018. Requerimento de informação 110, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, requerendo informações sobre a quantidade de alunos por sala para a educação infantil e quais critérios são observados e adotados pela Secretaria Municipal de Educação. Indicação 1383, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, solicitando alterações
nas opções de calendários escolares, fiscalização junto às unidades educacionais da rede municipal de ensino, com o objetivo de impedir que as atendentes educativas permaneçam em sala de aula sem o acompanhamento do professor titular, bem como a regularização referente ao direito da licença-prêmio. Indicação 1384, César Augusto Costa e Godoy, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Obras, solicitando implantação de tubulação na Estrada Cruzeiro, próximo ao número 4080 do bairro Cruzeiro. Indicação 1385, César Augusto Costa e Godoy, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Obras, solicitando revitalização da Praça Henrique Loyola, na rua Ana Resler, bairro Serra Alta. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 e 211, todos do Executivo Municipal. E o projeto de lei número 076 do Legislativo Municipal. Coloco em discussão única e votação o requerimento de informação número 110/2018, de autoria deste vereador que vos fala. E para poder fazer uso da palavra, transmito os trabalhos da mesa diretora ao vereador vice-presidente dessa casa, vereador Nivaldo Bogo. Na condução dos trabalhos, coloco em discussão única e votação o requerimento de informação de número 110/2018 ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria Municipal de Educação, requerendo informações sobre a quantidade de alunos por sala para a educação infantil e quais critérios são observados e adotados pela Secretaria Municipal de Educação. Projeto de autoria do requerimento de informação de autoria do vereador Edmar Salomão, qual concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, principalmente as professoras, atendentes educativas que aqui se encontram, nós tivemos uma reunião, senhores vereadores, com as atendentes educativas do município de São Bento do Sul na semana passada, mais precisamente na quarta-feira, onde 50 atendentes aqui estivemos conversando com elas e elas nos trouxeram uma preocupação que está com elas, em relação ao período escolar, principalmente agora no recesso das escolas e, por consequência, o trabalho que elas desenvolvem como atendentes educativas. Nós explicávamos para ela, e por isso nós, anexo a eu fiz esse requerimento de informação justamente para nós levantarmos a questão, porque eu tenho anexo uma indicação, citando diversas leis aí, da área educacional, onde nós vamos encaminhar ao Executivo, para que o Executivo, então, faça um estudo lá, para verificar a possibilidade de mudar algumas coisas que hoje acontecem na questão das atendentes educativas. Como o projeto, se nós fizéssemos o projeto dessa Casa de Leis, nós explicamos às atendentes de que ele teria vício de origem e não seria possível fazer o projeto. Mas, junto ao requerimento de informação, nós estamos encaminhando a indicação 1383, onde nós fazemos diversas sugestões para que hajam mudanças na questão do atendimento das atendentes. Nós, no dia de ontem, provocamos uma reunião com a secretária de Educação e a diretora de Ensino, até para ouvirmos o que, porque nós já estávamos sabendo da nossa reunião, então
diz que daqui, diz que dali, não tem. Então, vamos conversar. Elas estiveram na Câmara de Vereadores, nós conversamos com ela, com a secretária, Rosmari, e com a Adriane, que é a secretária, é a diretora de ensino. Muito bem. Nós estamos levantando essa questão, porque, vejam os senhores, aí tem diversos problemas nessa questão do recesso das professoras. As professoras entram em recesso e as atendentes educativas, depois até vou explicar o que a secretária já me adiantou. Elas continuam cuidando das crianças, só que sem o acompanhamento da professora. E é complicado. É complicado. Por que é complicado? Porque, por exemplo, se uma atendente educadora, ela cuida de 12 ou 16 crianças, eu até disse no dia que nós fizemos a reunião, como é que, se não tem ninguém acompanhando, como é que ela vai atender a criança que caiu ali, se machucou, qualquer coisa, a outra está lá enfiando o dedo nos olhos da outra lá, e como é que fica esse negócio? Aí não dá certo. A secretária, e eu sugeri à secretária, inclusive, ontem, de que teria que haver a implantação dentro da Secretaria de Educação, a questão, vereador César Godoy, de sobreaviso. Pode ser até com atendentes, desde que elas não estejam trabalhando. Mas alguém tem que ficar junto com as atendentes para cuidar dessas crianças, porque não tem sentido ela ficar sozinha quando não... É impossível, é impossível. O outro fator é a sobrecarga do trabalho, a responsabilidade que essas professoras têm, as atendentes educativas têm com essas crianças, com os pais, com a Secretaria de Educação. Eles respondem a questionamento a todos, a todos. Quando uma criança chegar lá com um beliscão em casa, vai haver reclamação, estou sozinha, não tem professora para acompanhar. Então, por causa disso, nós fizemos este requerimento, que nós pedimos algumas informações ao Executivo Municipal, para que ele nos responda principalmente as questões, vereador Fernando Malon, que eu coloquei na indicação, por exemplo. Então, a gente fez esse requerimento de informação, né? A gente colocou 2 ou 3 questões aqui, vereador Marco Aurélio, no pedido de informação, justamente para, nesse contexto, embora tenha tramitado o projeto a nível federal, objetivando balizar a quantidade de alunos por sala de aula, sabe-se que atualmente não há lei ou ato normativo para regulamentar nesse sentido, apenas instruções gerais sem efeito vinculante. Quer dizer, o prefeito tem que nos enviar um projeto de lei para cá, para nos dizer, para se transformar em lei, uma coisa que hoje não é lei. Nesse contexto, nós questionamos qual é a quantidade máxima de crianças por sala de aula para a educação infantil adotado pela Secretaria Municipal de Educação e quais os critérios a serem observados. Tá. Daí nós colocamos na indicação, de acordo com o artigo 224 da Lei 2.839, de 2011, a alteração de todas as opções de calendários escolares que contemplem datas nas quais os atendentes educativas tenham que permanecer em sala de aula sem o acompanhamento das professoras. Tem que nos informar isso aí. Nós estamos fazendo essa solicitação porque não é justo. As senhoras que estão aqui sabem melhor do que esse vereador que aqui está falando, né? E nós sabemos que nós acompanhamos, né? Nós sabemos, nós ouvimos, conversamos com os pais, com as mães, e elas nos relatam o que acontece, o que não acontece, né? E essa é uma preocupação da senhora. Por causa disso, nós fizemos. Na letra B, nos termos da lei supramencionada, a fiscalização junto às unidades educacionais da rede municipal de ensino, com o objetivo de impedir que os servidores em questão permaneçam em sala de aula sem o devido acompanhamento dos titulares. O prefeito vai ter que nos informar
Qual o critério usado, que não precisa, o professor está acompanhando as atendentes nesse período que o pessoal entra em férias, as atendentes ficam atendendo, porque os pais vão trabalhar, as mães vão trabalhar, eles têm que atender, mesmo que seja em regime de plantão. Eles nos mostraram uma escala que eles fizeram ali, uma tabela que eles fizeram. A diretora de ensino nos mostrou, foram gentilmente, estiveram aqui atendendo nosso pedido, vieram aqui, conversamos com eles, e eles provavelmente vão provocar uma reunião com as senhoras. Se fizerem questão, eu posso estar junto nessa reunião. Eles vão provocar uma reunião para colocar, de que eles vão colocar pessoas para esse acompanhamento durante esse período. Vão colocar, não sei quem eles vão colocar, mas vão colocar. Eu até disse para eles que colocassem, então, sobreaviso, ó, essa aí entrou de férias, tem a outra que vai ficar ali. Essa está de férias, entrou outra que vai ficar ali. Porque geralmente acontece esse problema quando pega férias e uma série de coisas. Na letra D nós colocamos para a prefeitura, a regularização imediata referente ao direito da licença-prêmio, nos termos do artigo 98 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, permitindo o gozo integral daquelas acumuladas ou alternativa conversão em pecúnia, conforme o artigo 104 do mesmo diploma. No mesmo sentido, melhorias no sistema de planejamento, viabilizando o prazo ou gozo oportuno em período próprio, afastando o recorrente acúmulo do benefício em questão. Está havendo acúmulo, inclusive, de afastamento dos professores. Nós sabemos disso. E não pode. Por lei não pode. Na letra E, observada a natureza do cargo, a disponibilização do tempo em horário de expediente para o planejamento das atividades educacionais realizadas em sala de aula, quando necessária, a qualidade do ensino e o aperfeiçoamento das ferramentas educativas. Nós fazemos essa aí, inclusive na justificativa, nós colocamos que a secretária municipal de educação atue de forma a buscar o melhor atendimento ao menor e que cabe reconhecimento, entendemos que alguns ajustes são necessários. Então, o projeto terá que vir lá da prefeitura e nós vamos aqui nos ater nisso aqui, para que, conforme a reunião que nós tivemos com as professoras, em reunião com a categoria, algumas unidades educacionais da rede municipal de ensino, vem permitindo que as atendentes educativas permaneçam em sala de aula desacompanhadas dos professores titulares, em contrariedade à lei, artigo 224, caput da lei número 2.839, também de 2011. Quer dizer, não pode a atendente educativa trabalhar sem o acompanhamento da professora. Não interessa qual é o prazo, quando vai ser, quando não vai ser. Não interessa. Se é férias, não é férias, tem que ter acompanhamento, porque a lei diz isso. A lei diz isso. E por causa disso nós fizemos o requerimento de informação e estamos enviando ao prefeito essas sugestões para que ele possa, então, junto com sua equipe, fazer um trabalho para desenvolver um projeto e mandar para essa cadeira para nós regularizar e regulamentar de uma vez por todas essa questão. Porque todos os finais de ano, o que acontece na rede educacional é essa questão. As atendentes educativas acabam ficando sozinhas, cria-se um problema, tira-se criança de outras creches, coloca naquela creche, quer dizer, começa a ter um amontoado de crianças dentro de uma sala, quando não é permitido. Existe uma lei que diz que é por metro quadrado, cada criança pode ocupar. Então, ocupado por cada criança por tantos metros quadrados. Então, o que está acontecendo é o seguinte, não adianta nós alardearmos, não adianta, indiferente de quem esteja no governo. Não adianta nós dizermos de que está zerado, a fila nas creches por zerado. Zerado, que eu sei é uma coisa, os direitos das crianças, os direitos das atendentes, os direitos da secretária, direitos dos professores, o direito em lei. Não adianta amontoar numa sala de aula crianças e mais crianças, porque daí zerou. Isso é fácil. Isso é fácil. É fácil. Eu sou atendente educativo, eu atendo 12 crianças. Ah, mas vamos zerar a pilha, vamos tirar 6 daqui, vamos enfiar lá naquela lá, tem 18 já. Aí é complicado. É complicado e nós temos acompanhado essa questão
com as senhoras, por causa disso as senhoras estão aqui, nós sabemos, temos acompanhado dia a dia do seu trabalho, queremos cumprimentar pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e podem ter certeza que com essa colocação que nós estamos fazendo, a solicitação, através do pedido de informação, e com a indicação 1383, que nós vamos passar cópia para as senhoras também, vão receber cópia, tanto do pedido de informação, como a indicação 1383. E o prefeito reúna a equipe técnica dele e procure transformar isso em lei. Porque muitas coisas que acontecem hoje na educação, depois eu vou contar a pior coisa que acontece na educação, mas uma das coisas que acontece na educação é algumas coisas que são acertadas assim, verbalmente e não está na lei. Não está na lei. Aí não cumpre, não, vou te punir, não sei como é que é. A coisa, eu acho, eu sou um defensor da questão da educação, não só em São Bento, no Brasil todo. Tudo passa pela educação. Tudo. Nós tivermos educação, nós temos tudo. Então, tem o seguinte, eu acho que, além desse problema que nós estamos levantando hoje aqui, o problema também tem a questão salarial. A diferença salarial entre, por exemplo, se eu fizer uma pergunta para qualquer um dos vereadores, a ex-secretária de Educação está aí, Adriana Rujanowski, sabe o que eu quero dizer. Se perguntasse alguém de nós aqui que quer ficar cuidando o dia inteiro aí de 15 ou 16 crianças, ninguém quer. Ninguém quer. E o salário, ó, como dizia o meu amigo falecido, Chico Anísio, salário, ó, das professoras da educação infantil, muito baixo, muito baixo, muito baixo. Foram feitas revisões em planos de cargos e salário, mas elas ficaram na mesma, não receberam nada. Daí eu sei. E isso eu digo com tristeza, não estou aqui para dizer para me vangloriar ou qualquer coisa, não, eu digo com tristeza, que teria que haver uma remuneração melhor, pelo menos mais justa. Isso também é um estudo que pode ser feito. Mas, com a conversação que mantivemos ontem com a direção da Secretaria de Educação, eles provavelmente ainda vão conversar, eu vou provocar esse encontro, elas estão disponíveis a conversar, a secretária a conversar com as senhoras, para que então vocês cheguem a um denominador. Agora, principalmente na questão do acompanhamento, agora. Então, eles já se prontificaram, vai ter o acompanhamento, elas ontem assumiram o compromisso, e eu disse então que, em assumindo esse compromisso, importante seria fazer uma reunião com as atendentes educativas para colocar para elas aquilo que vai ser, vai funcionar durante esse período de recesso escolar que vai ter agora, nesse final do ano. Então, eles se comprometeram, né, a gente vai conversar, eu volto ainda a conversar com as senhoras, nós vamos conversar, vamos marcar e vamos conversar com elas, para ver. Aí eu até disse, não tem às vezes alguma creche que não está funcionando, qualquer coisa, não tem lá uma pessoa que possa acompanhar aqui para ajudar, porque não é possível, não tem como cuidar, isso é, qualquer um de nós não iria cuidar, não iria cuidar, e principalmente se o salário fosse convidativo, aí tudo bem, mas o salário não é convidativo, não, pode ter certeza, essas são umas apaixonadas, são umas heroínas, não porque as senhoras estão aqui, isso eu tenho dito em todas as minhas falas, em todas as escolas, em todas as palestras que eu falo, que tudo na nossa vida passa pela educação. Se nós não tivermos educação, nós não somos nada, e desde pequenininho, vocês têm o maior problema que é, desde pequenininho, quando nasce, já começa a cuidar dos nossos filhos, nossos netos, entende? Então, nós queremos aqui, antes de encerrar a minha colocação, eu sei que tem mais vereadores que vão fazer colocações, mas eu quero cumprimentá-las e dizer que vocês realmente são um orgulho para nós aqui em São Bento do Sul. Pode ter certeza. Nós nos orgulhamos, porque quando eu vi a média salarial das atendentes educativas, eu me assustei. Me assustei porque qualquer diarista que for trabalhar numa casa, ela ganha muito mais. Nós sabemos muito, não querendo desfazer ninguém, mas elas ganham muito mais. Todos nós sabemos disso. Se tiver, eu já não pago, porque eles estão pedindo muito alto já. A mulher já está brava comigo, mas tem que limpar mesmo, eu ajudo também.
A diarista ganha mais. Olha quanto ela ganha por dia para fazer o trabalho e olha quanto as senhoras ganham por dia. Né? E a gente sabe quanto que dá. Eu não vou citar o salário, por uma questão de educação também, né? Não vou citar, mas realmente os senhores sabem o salário que elas ganham e é lamentável que até hoje ninguém tenha olhado com mais carinho, porque é indiferente de quem governa o município, né? Mas tem que ser olhado com carinho, tem que ser colocado na lei, tem que ser feita uma lei, uma revisão. Vamos enxugar em outro lado, vamos reduzir algumas coisas e vamos investir na educação. Se nós investirmos na educação, com as senhoras que estão à frente da educação, nós temos certeza que o país cada dia vai melhorar. E agora nós esperamos que melhore bastante, nós vamos esperar que os senhores continuem nesse trabalho e nós queremos. Como nós não temos o poder, os vereadores não têm o poder de fazer um projeto daqui para mudar a questão salarial. Eu disse naquele dia na nossa reunião, que os vereadores não podem legislar e fazer leis sobre atribuições administrativas e nem financeiras do município. Então, nós vamos encaminhar, já está sendo encaminhado a partir de hoje para o Executivo, o requerimento de informação e anexo à indicação com a sugestão para a mudança da lei. Então, para que o prefeito faça as leis, conforme pode melhorar lá, se achar que tiver que melhorar, né? Mas eu tenho certeza que se atender, conforme a gente colocou aqui, já vão melhorar pelo menos, não 100%, mas alguma coisa vão melhorar. Então, eu quero cumprimentá-las pelo brilhante trabalho que desenvolve em função da educação do nosso município e por cuidar também das nossas criancinhas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Está em discussão? Com a palavra o vereador Fernando Molão. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Edmar Salomão apresenta uma indicação hoje. Lhe emprestei, o senhor tem que devolver. A indicação e o requerimento de informação. O requerimento de informação, atendo-se à questão de qual a quantidade máxima de crianças por sala de aula para a educação infantil adotada pela Secretaria de Educação e quais critérios serão observados. A minha assessora, ex-vereadora Adriana Ruzanowski, que já foi secretária de Educação, me trouxe aqui, senhor presidente. O senhor fala que não existem critérios para a fixação do número de alunos, mas existe. A Lei Municipal 2.893, 19 de outubro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino do município de São Bento do Sul e da Luz Providência. E aí, no artigo 52 dessa lei, diz o seguinte: o número de alunos por classe e ou turma deverão obedecer os critérios pedagógicos que visam a otimização e rendimento da aprendizagem. E aí começa a dizer o número de alunos por turma. E aí vamos ver o que se aplica às senhoras. Creche. Creche foi tirado. Então. Berçário, 4 meses a 1 ano. 10 a 12 crianças com suporte de 2 atendentes educativos, atendentes de berçário, auxiliar de berçário para cada turma. Maternal 1, 1 a 2 anos. 12 a 15 crianças, com suporte de 2 atendentes educativos para cada turma. Maternal 2, 2 anos a 3 anos. 16 a 18 crianças, com suporte de 2 atendentes educativos para cada turma. Letra B, pré-escola. Pré-escola 1, 4 anos, 18 a 20 crianças por sala. Pré-2, 5 anos, de 20 a 25 crianças por sala. Pré-integral, 4 a 5 anos, de 20 a 25 crianças, com suporte de um atendente educativo para cada turma. Aí vem ensino fundamental, primeiro ano 25 alunos, segundo ano 28 alunos, terceiro, quarto e quinto anos 30 alunos, sexto, sétimo, oitavo e nono anos 35 alunos. Período integral de 20 a 25 alunos, turma 1, primeiro e segundo anos, turma 2, blá, 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 20 alunos. Então tem, não sei se está sendo respeitado, as senhoras que sabem melhor do que nós, se está sendo respeitado. A questão de número máximo de alunos. Porque se tiver mais do que isso, vai ficar complicado a qualidade do trabalho. A minha assessora, dias atrás, visitou uma creche e que ela voltou, nas palavras dela, horrorizada com o número de crianças dentro daquele espaço. É muita criança. Com os atendentes, as atendentes não conseguem dar conta. É isso que está acontecendo. Então, se a secretaria não está atendendo isso, está descumprindo a lei. E tem que cumprir.
Qual é a solução? Abrir mais salas. Enfim. Uma outra situação, a questão de licença-prêmio, nós já discutimos aqui, dias atrás foi aprovada, até uma emenda do vereador Marco Rede, que estabelece que pode haver a transformação de licença-prêmio em pecúnia. Este projeto de lei foi aprovado nesta Casa de Leis, o prefeito vetou, voltou para cá, nós derrubamos o veto, e eu não sei se o prefeito já entrou com ação, mas tem... Hã? Não, o senhor promulgou, mas eu não sei se o prefeito entrou com ação que alegou que ia entrar, alegando inconstitucionalidade, não sei, e não sei se vai entrar também. Enfim, mas tem. Só que a situação é a seguinte, não é só ter a situação, precisa ter a garantia de gozo da licença-prêmio. E hoje a situação está complicada porque eu sei, conheço pessoas, inclusive uma me procurou ontem, que está com 2 férias vencidas, uma licença-prêmio e não dão licença para ele. E não permitem que ele goze esse período. E também não transforma em pecúnia porque alegam que não tem dinheiro. É complicado. A questão, e aí eu vi na indicação de Vossa Excelência fala na questão da hora atividade, 1/3 da hora atividade. E nós tivemos uma reunião dias atrás, eu também tive uma reunião com professores e também estavam algumas das senhoras presentes. Você estava, né? E que até me questionou, por ser atendente, se tinha direito a esse 1/3, 2/3. 2/3 de hora-aula, 1/3 de hora-atividade. Eu, enquanto o presidente estava se manifestando, eu procurei aqui, deixa eu ver se eu acho, a Lei Federal 11.638, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a linha E do inciso tal, para instituir o piso nacional profissional para os profissionais do magistério público da educação básica. E aí fala qual é o piso. Tá? E aí diz o seguinte, o parágrafo 2º do artigo 2º. Por profissionais do magistério público da educação básica, entende-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência. Aí continua a redação da lei. Eu entendo, a princípio, que as atendentes fazem esse trabalho de suporte pedagógico. É questão de verificar se cabe essa extensão às senhoras que são consideradas profissionais do magistério público. Não são funcionárias da administração administrativa, são funcionárias da educação. E aí vem a questão, é a minha visão, mas é uma visão que demanda uma análise mais detalhada da legislação e verificar. E esses 1/3, 2/3, 2/3 de hora-aula e 1/3 de hora-atividade, o nosso estatuto fala em 20%. Não está respeitando essa lei. Alguns entes federativos, dentre os quais o Estado de Santa Catarina, entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade para dizer que isso não pode se aplicar aos demais entes, aos governos do Estado e aos municípios, em razão da independência, da autonomia administrativa. Mas o STF já decidiu que esta lei se aplica, sim, é constitucional e se aplica a todos os entes federativos. União, estados e municípios. Portanto, os municípios têm que respeitar 1/3, 2/3. Diz o parágrafo 4º do artigo 2º desta lei. Na composição da jornada de trabalho, observar-se o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desempenho de atividades de interação com os educandos. Atividades de interação com os educandos é hora-aula. 2/3. Consequentemente, 1/3 é para hora-atividade. Preparação das aulas, todo o planejamento. Não fala para professores, fala para profissionais da educação. E eu entendo que as senhoras são profissionais da educação. Já mencionei dias atrás, e estou pendente de fazer isso, eu só preciso fazer a redação, já está tudo na cabeça, mas preciso fazer a redação. Em Rio Negrinho, houve uma ação por parte de alguns profissionais da educação, que foi até o Ministério Público, e conversaram com o Ministério Público e expuseram que lá em Rio Negrinho também não se respeita 1/3, 2/3. E o Ministério Público lá, depois de estudar o caso, pegar informações, firmou um TAC com o município. Em resumo, dizendo o seguinte, e aí o vereador Godoy, que entende de legislação por ser advogado, diz o seguinte: o município diz que não consegue aplicar de imediato porque falta professores, falta a questão financeira, orçamentária e tal. O Ministério Público e a Prefeitura firmaram um TAC no seguinte sentido:
eles terão que gradativamente aumentar o número de professores, de profissionais de educação, para que em algum momento se possa permitir o 1/3, 2/3. Enquanto isso, o problema é que lá em Rio Negrinho, na minha opinião, se cometeu uma omissão. Tá, enquanto não se resolver, que acho que vai até 2020, 2022, o prazo para regularizar isso. Estes profissionais que estão cumprindo mais do que 2/3 em sala de aula, não vão ganhar nada mais? E aí vem a questão da valorização salarial. Porque elas estão cumprindo uma carga horária maior em sala de aula do que deviam. E é óbvio que estão nas suas casas, eu sou professor também, a gente não prepara aulas em sala de aula. A gente prepara fora da sala de aula. Eu preparo no meu escritório. Deixo o meu tempo de advogado para cuidar das minhas aulas. E as senhoras também devem fazer isso. Então, são essas situações. E eu me comprometi com as profissionais de marcar uma reunião com o Ministério Público e eu formalizar uma denúncia ao Ministério Público, para que o Ministério Público tome conhecimento da situação aqui em São Bento, para que force o município a cumprir 1/3, 2/3. Vai ser através de um TAC? Vai dar um tempo para se programar? Tudo bem. Mas, enquanto isso, o que eu vou colocar o Ministério Público aqui de São Bento é que não cometa a omissão que cometeu em Rio Negrinho. Ou seja, que esses profissionais, se vão continuar cumprindo até ter tanto profissional, mais do que 2/3, que ganhem mais do que mais pela sua remuneração. São todas essas situações que eu coloquei. Eu acho, senhor presidente, que o requerimento de informação de Vossa Excelência talvez pudesse ser colocado o seguinte: qual a quantidade máxima de crianças por sala de aula para a educação infantil? Está sendo respeitada a Lei Municipal 2893 de 2011? Isso não está no seu requerimento. Em caso negativo, por quê? Porque aí, até para mostrar que ela está descumprindo, e se está descumprindo, justifique, sob pena de responsabilização por descumprimento da lei. São essas minhas considerações. Obviamente que eu tenho todo apreço por todos os servidores públicos. A educação, eu tenho um apreço muito grande, as senhoras sabem, de toda a minha vida pública ligada à questão da educação. Por isso, Vossa Excelência tem todo o meu apoio no requerimento de informação. E aplaudo também a indicação, que não é colocada em votação, mas que é encaminhada. Obrigado. Continua em discussão. Concedo a palavra ao vereador Jairson Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, a questão já vem de longo tempo, como todos sabem, e é interessante como é que as coisas funcionam por aqui, sempre com 2 pesos e 2 medidas. Nós temos a ilustrar, nós temos lei aqui da então vereadora Adriana Zanoski, fez lei aqui que não se poderia consumir bebida de álcool em via pública. Eu, trabalhando na reportagem, conversei com a vereadora na ocasião, disse: vereadora, parabéns pela lei. A lei é para todos, vai incluir também aquela turma daquele calção de couro com aquele chope? Qual foi, Bruna? E ela disse: sim, para todos. Falei: que bom. Então, nós vamos fazer só para a rapaziada do pancadão. Que bom, a lei tem que ser para todos. Parabéns. Mas, quando chega o Chilac Fest, o prefeito faz um decreto. Agora pode. Todo mundo pode beber. Aí, beleza. Aí fica aquela bebedeira em via pública, aquela lambança e toda aquela coisa que tem, né? Numa festa paralela, certo? Daí pode. Então, como é que é isso, né? Tem que ser sério até tal data, depois não precisa mais. Então, o cachorrinho de estimação é um cachorrinho de grande estimação, até a temporada de praia. Aí joga o cachorrinho em algum buraco aí e vão para a praia, todo mundo. Ele não precisa mais, não é mais de estimação. E por aí vai. Nesse caso aqui não é diferente. A lei diz que as crianças, elas precisam da professora e da atendente o ano inteiro. Em dezembro e janeiro não precisa. Daí pode ficar sem, pode ficar só atendente. Não precisa mais. Poxa, então não precisa hora nenhuma. Precisa tempo. Vamos eliminar essa situação de professora para as crianças e vai ficar só atendente. Porque se tem um dezembro e um janeiro que não precisa, por que no fevereiro, no março, no abril? Entende?
Eu acho que isso tem que ter uma medida. Agora, o que eu acho não é nem importante, vereador Malon. Eu gostaria de saber o que pensam aqueles que pagam a conta. É importante saber o que pensam os pais. Eu gostaria de saber o que pensam os pais das crianças sobre isso. A gente poderia fazer uma enquete, fazer um levantamento e perguntar o que os pais pensam sobre isso. O que eles estão achando? Eles concordam ou não concordam? Então, essas creches, então, primeiro, até onde a gente entende isso aí? Obrigação do empregador. Providenciar um local seguro, confortável, para essas crianças, desde os bebês, é obrigação do empregador, não é obrigação da prefeitura. Agora, diz lá também que o empregador que não tem educação, cuidado infantil e tal, como atividade fim, por exemplo, aqui, fabrica móveis, o outro é metal mecânico, outro é do comércio, não é atividade fim? Não, não é. Então, ele poderá fazer convênio com o poder público, certo? Agora, o que nós temos visto, aqui não, né? Aqui não. Mas isso com o Pira acontece muito, e Brasil afora acontece muito. A classe política, tradicionalmente, sai pedindo dinheiro nas empresas. Ou pelo menos saía, porque agora, com essa última eleição, eles já entenderam que dinheiro não está mais comprando voto. Então, eles saem pedindo dinheiro nas empresas, e depois, os empresários colocam ali um dinheirinho na campanha, e já dão um pouquinho de dinheiro para todo mundo. Todos os candidatos que chegam lá, batem na porta e pedem dinheiro para a campanha, para comprar voto. E depois, o que fazem? Os empresários querem colocar os filhos dos seus funcionários, suas funcionárias, na creche pública, fazendo convênio com a prefeitura 10%, 20% do que realmente custa uma criança na creche. E todo mundo vai pagar. Quem tem criança na creche, quem não tem criança, quem é empregado, quem é empregador, todo mundo vai pagar. Os contribuintes vão pagar essa conta, senhor presidente. Todo mundo vai ter que pagar essa conta, por causa do fisiologismo político. Então, vamos fazer o seguinte, o empregador vai ficar totalmente responsável, o empregador não vai fazer uma creche na sua empresa, mas ele vai fazer um convênio com a prefeitura a 100% do custo. Se o problema principal é dinheiro, vereador Redes, então vamos fazer um negócio justo. O empregador vai fazer um convênio a 100%. Quanto é que custa uma criança na creche? Vamos observar, vamos somar tudo que ela custa. Instalações, estrutura toda de água, luz, combustível, professor, atendente, tudo. Soma tudo, rateia pelo número de alunos, divide e dá quanto? Temos esse número. Muito bem, o empresário vai pagar. Aquele cujas mães são seus funcionários. É o que está na lei. Não é isso que acontece, tá? Mas por que tem que ter 2 pesos e 2 medidas? Se é importante durante o ano todo, também deve ser importante em dezembro. Então, o que os atendentes têm ouvido sempre da educação, diz, não, vocês querem ter os mesmos privilégios da educação, façam um curso para professor. Isso não é uma resposta decente, educada para se dar. Eu não posso concordar com isso aí. Tá? Ela é professora? Não. Ela é atendente? Sim. Mas faz o trabalho igual? Pode fazer o trabalho igual em dezembro e janeiro, mas não pode receber. Eu acho que está errado. Nós precisamos rever. Entende? É um negócio que as professoras não estão aqui hoje porque não é do interesse delas. Porque poderiam estar aqui, eu estaria falando com certeza a mesma coisa. Tem que ser revisto. Ganha muito, ganha pouco, não. Mas se faz a mesma função, ainda que numa situação de, sem depreciar a conversa, ainda que numa situação de quebra-galho, no final do ano, só que a responsabilidade, o vereador presidente aqui, Ed Salomão, já falou, a responsabilidade é a mesma. Quando a criança aparece mordida em casa, a mãe não quer saber. Caiu, ralou, bateu, e aí quem é que vai resolver isso aí? Realmente fico numa situação bastante preocupada, eu não sei como seria colocar uma criança de alguns meses numa creche, não sei como é que eu ficaria com isso, não sei. É bem preocupante. Mas, enfim, está aqui as colocações, eu quero dizer que eu concordo com o seu requerimento, e essas informações têm que chegar. Infelizmente, a lei já não é cumprida lá, na sua essência, quanto a fazer convênio com a prefeitura num valor de 100%, as empresas, os empregadores que têm funcionários com filhos pequenos, já não se faz. E depois, se é para fazer a mesma função, de repente vai ter que fazer, ganhar os mesmos valores, senão fica esquisito, 2 pesos, 2 medidas sempre. As colocações, basicamente isso, senhor presidente. Muito obrigado. Parte, vereador. Com certeza.
É só uma outra coisa que até minha assessora me lembrou aqui, eu esqueci de mencionar. Por que tem tanta criança nas creches? E aí ela me recordou que na nossa época, creche é para todos têm direito à creche. Ponto. Tá, tudo bem. Mas não tinha espaço para todo mundo. E aí o que se dava, se colocava o seguinte: mãe ou pai que não trabalham tinha direito a meio período só de manhã ou só de tarde. Porque a creche não é para tirar a criança de casa para elas cuidarem. Os pais têm que fazer. E hoje me parece, vereador Petit, que isso não está sendo respeitado, ou seja, esse critério de que se deixar o tempo todo a criança, mesmo a mãe ou o pai que não trabalham fora, que não têm atividade, está entupindo. Mas por que isso? Porque se quer fazer assim, e o cobertor é curto, o cobertor não cobre todo mundo, e nós precisamos dar garantia do período integral para os pais, pai e mãe que trabalham fora, que não têm onde deixar o seu filho, e para aquele que o pai ou a mãe não trabalham, no máximo meio período, porque tem que dar espaço para os outros. E aí o que está acontecendo é um acúmulo de crianças nas creches por conta desta liberação geral. Então, essa é a situação que tem que ser vista. Eu estou colocando, vendendo peixe como me entregaram. Não sei se processa essa informação, mas se for, é uma coisa que a Secretaria tem que repensar. Ah, mas o pai e a mãe têm direito à creche. Tá, mas se não trabalha, não tem que terceirizar a criação dos filhos para o poder público. Tem que cuidar um pouco também. Obrigado. O senhor coloca muito bem, a questão justamente é essa, entende? Porque se a gente for voltar ao começo, sempre vamos voltar ao começo. Não é obrigação da prefeitura, a obrigação é do empregador. Agora, a prefeitura quer fazer por uma questão de demagogia, muitas vezes, as prefeituras ou os governos. Estou falando desse agora. Tá? Então, lá atrás, poxa, agora o Estado, a prefeitura, o governo, enfim, vai pagar a merenda escolar. Que bom. Agora vai pagar também o uniforme. E agora vai também pagar o material. E os pais gostando. Só que os pais não viram, que hoje pagam 45% de imposto. Os nossos pais não pagavam tudo isso. Então, nós vamos começar com a questão. Primeiramente, a obrigação dos empregadores. Né? Agora, o governo quer fazer. E aí tem a questão que o senhor coloca aqui, vereador Malon, que vamos colocar aqui um limite. A prefeitura vai fazer os convênios e vai ter um limite. E diz que é para todos, mas diz também a lei que é da menor para a maior renda. E cabe à prefeitura fiscalizar, verificar se realmente essas informações que estão sendo passadas ali são verdadeiras. O marido é empresário, a esposa vai lá, coloca o filho, que ela não trabalha, ela não tem renda. O marido trabalha, tem renda e muito boa. Aí chega todo aquele povo de carro reportado lá, colocar a criança na creche pública, que é muito bem cuidado, e fica a gente precisando, gente que trabalha realmente, gente que precisa, gente assalariada precisando. E aí a gente tem que ir lá, fazer uma pressão, dizer, olha, eu vou lá e vou começar a fotografar carro reportado para ver se tem vaga ou não tem vaga para criança de gente pobre, que precisa realmente trabalhar. Tem as madames que vão lamber vitrine o dia inteiro e quer deixar a criança por conta dos cuidados públicos. Então, realmente não dá. Obrigado, senhor presidente. Segue as discussões. Vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de mais nada, de colocar favorável ao requerimento de informações do presidente, que é um requerimento relativamente simples, né? Fala sobre, é uma pergunta apenas, né? Questiona-se qual a quantidade máxima de crianças por sala de aula para a educação infantil, adotada pela Secretaria Municipal de Educação, e quais os critérios a serem observados. Nesse universo, se aproveitou a oportunidade para falar sobre muitas coisas. Eu acho importante, a discussão é fomentada, né? É importante que se discutam as coisas, é importante que de tempos em tempos nós possamos rever alguns conceitos, rever algumas coisas que foram colocadas. Agora, é necessário que realmente haja, em todos os níveis, o cumprimento da lei. Eu creio que a manifestação do vereador Fernando, quando diz... E eu acho que está contemplada na pergunta do presidente, quais os critérios a serem observados, já vai na direção, está sendo cumprida a lei que determina que tantos alunos por sala. Eu acho que está contemplado aqui nessa pergunta, essa resposta. Ela fica de uma forma indireta, mas ela está contemplada. Eu creio que a resposta deva vir completa nesse sentido.
Então, acho importante, né, que nós tenhamos sempre, e de tempos em tempos, o cuidado de rever algumas questões, rever algumas situações e estar prontos a, se for preciso, a fazer alterações. Revisões servem para isso. As leis não devem ser algo que se faça hoje e que nunca mais se olhe para elas, porque elas tendem a se tornar inócuas, ou então elas tendem a se tornar viciadas em algumas questões. Assim como o vereador Sabino colocou, se a lei determina que as empresas devem arcar com essa despesa, então que se busque essa possibilidade. Eu não sei o que dizem as normas agora, então nós temos que buscar essas situações, né? Então, só para me colocar favorável, presidente, tenho certeza que não é uma resposta difícil de voltar. Com relação à indicação, as indicações não são discutidas, né, não são votadas, então eu me mantenho nessa questão que foi tratada no requerimento de informações. Continuando a discussão, vereador Marco Rodrigo Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os atendentes que estão aqui hoje acompanhando essa discussão, eu me coloco favorável também ao requerimento de informação do presidente. Eu queria acrescentar alguns pontos da discussão que já foi feita até o momento, porque justamente eu estou tendo um envolvimento bem grande já com algumas demandas da categoria das atendentes educativas, porque eu fui procurado por um grupo de atendentes já também, já faz algum tempo, presidente, mas um grupo pequeno, a gente formou um grupo de trabalho pequeno para representar junto à Secretaria de Educação vários dos interesses da categoria dos atendentes que estão sendo apresentados aqui, que foram questionados no requerimento e mesmo na indicação que o presidente faz. Inclusive, eu estava procurando aqui no meu celular, a última reunião que nós tivemos com a Secretaria de Educação foi no dia 6 de novembro. Foi uma reunião agora esse mês. Eu estava relendo a ata aqui da reunião, onde teve participação, inclusive, do Instituto de Previdência, do IPRESBIS, porque a gente estava discutindo um dos questionamentos da categoria da possibilidade ou não de ser classificado como da área educativa, no sentido da aposentadoria especial, né, dos 25 anos. Então, até o IPRESBIS participou dessa reunião, explanando um pouco sobre essa questão, porque o professor entra no regime especial de aposentadoria com 25 anos de serviço, o atendente não. Então, existe sim, há anos já, uma grande discussão com relação às atendentes educativas estão no plano do magistério ou na área administrativa. E eu digo isso porque em 2011, 2012, por 11 meses, estive como secretário de administração no município, e naquele momento, as atendentes educativas estavam no quadro da administração, não do magistério. Tanto é que o magistério tinha um plano de cargos e salários e as atendentes não. Então, em 2012, né, quando a gente esteve lá à frente da Secretaria de Administração, no governo passado, na gestão passada do prefeito Magno, foi feito todo um trabalho para fazer o plano de cargos e salários da área administrativa do município, porque o magistério já tinha, então tinha possibilidades de crescimento, toda a área administrativa não tinha. Então, naquela oportunidade, foi incluída a questão dos atendentes educativos no plano de cargos e salários, porque assim como os demais cargos da área administrativa, os atendentes não da administração. Nós fizemos todo o plano de cargos da administração, mas como os atendentes estavam no quadro administrativo, elas não tinham a possibilidade de crescimento que os professores tinham dentro do magistério. E a gente trabalhou essa questão, tanto é que os atendentes que estão mais tempo aqui no município, que estavam em 2012, devem lembrar que foi a última oportunidade em que a função de atendente educativo teve um ganho real grande no seu vencimento. Que eu concordo, presidente, que está aquém da necessidade, está aquém do que vocês deveriam receber, mas na época eu lembro que, eu não vou lembrar porque eram muitos cargos, eram 100 cargos que foram alterados no plano de cargos, mas era em torno de 15%, 20%, 25% de ganho real. Então, a última vez que isso aconteceu foi em 2012, quando nós fizemos o plano de cargos e salários da área administrativa, e daí os atendentes estavam contemplados como área administrativa. Inclusive, os atendentes não tinham possibilidade nem de crescimento vertical por estudo,
Não existia essa possibilidade antes de 2012. Então, em 2012, isso foi incluído no plano de cargos e salários para que, né, o atendente que entrou com o nível médio, que é o requisito inicial do cargo, mas já fez pedagogia ou fez qualquer outra faculdade, pudesse também ter o crescimento vertical da faculdade, da pós-graduação, e hoje isso é uma realidade. Mas ainda funciona de formas diferentes, né? A regra dos professores não é a regra dos atendentes. Nessas reuniões que a gente teve com a Secretaria de Educação, presidente, a gente viu que de 2012 para cá mudou um pouco o entendimento com relação à classificação dos atendentes. Eles estão hoje dentro da estrutura da educação. Eles voltaram a compor a estrutura da educação. Mas a grande discussão é se entra como uma função pedagógica ou não. Porque aí, né, se fosse pedagógico, teria que exigir o magistério, a classificação seria outra, o piso tem que ser respeitado, o piso do magistério. Então, como exige o médio, ainda está classificado de uma forma diferente, aí não é o piso do magistério, e sim o salário que é o que está determinado hoje. Então, com relação até essa discussão com a Previdência, a princípio, a regra diz que não tem a aposentadoria especial porque não estaria numa função pedagógica. Mas a discussão é longa, a gente ouve muito da categoria de vocês os relatos de como é o dia a dia e o que vocês fazem em sala de aula. Então, por muitas vezes, isso caracteriza a docência. As atividades que vocês desenvolvem, por muitas vezes, caracterizam esse caráter pedagógico. Mas, assim, desde a primeira reunião que nós fizemos com o executivo, eu conversei com as representantes atendentes que conversaram comigo, que essa luta é uma luta difícil, complexa, porque, se não é a maior, é uma das maiores categorias do município, em termos de número de servidores. Então, vocês representam uma das maiores categorias do município. E qualquer mexida que provoque uma mudança financeira, provoca uma grande mudança financeira. Porque nós estamos falando daí de uma pessoa, 2 pessoas, mas são hoje, acho que 300 e poucos atendentes, né, educativos. Então, mas é uma luta que tem que ser lutada aos poucos. Então, eu admiro a iniciativa da categoria de buscar essa melhoria. Ela não é uma melhoria que vai ser conquistada de imediato. Não dá para a gente sonhar que ano que vem vai estar, né, considerando que vai estar no piso do magistério e passou a ser docência. Não vai ser assim. Mas, aos poucos, algumas melhorias podem ser conquistadas. Até a mudança da nomenclatura foi tratada já nas reuniões que eu participei, que é um desejo da categoria. A questão do ficar sozinho em sala de aula também, porque a gente tem hoje, o professor, hoje, por lei, tem 45 dias de férias, e o atendente tem 30. E aí a creche inicia antes, no período que o professor está de férias. E daí é o momento que vocês ficam sozinhos em sala de aula, porque o professor ainda está, por lei, em férias, mas o atendente não. E o professor não está em sala de aula, e muitas vezes o atendente tem que estar atendendo, descumprindo com o preceito de que o atendente deve sempre estar em sala com o professor. Então, assim, é uma luta interessante, né, presidente? Sou favorável ao requerimento de informação, queria colocar que sou solidário toda a briga que a categoria tem para melhorias. Eu acredito que aos poucos a gente consegue ter algumas mudanças, mesmo que, porque hoje a maior barreira é a questão financeira. A gente sabe, a prefeitura hoje estava batendo no índice de 54% de despesa com folha, então não é possível de imediato ter nenhuma mudança que gera despesas adicionais. Mas, se for considerar talvez a sugestão do vereador Sabino, não, se a empresa é responsável e ela deveria contribuir financeiramente, você vai tirar uma despesa que é da prefeitura ou vai acrescentar a sua receita, o que pode possibilitar uma mudança. Ou até, né, então, tudo isso tem que ser analisado para que realmente possa haver uma melhoria para os atendentes educativos. Então, eu lembro que na época de 2012 foi quando a gente criou também o benefício do auxílio alimentação, que não existia até lá. Então, eu lembro que na época, somando-se o aumento real no salário mais o auxílio alimentação, foi o último momento em que houve uma grande diferenciação no vencimento e no ganho das atendentes educativas. Foi na gestão do Magno passado. Então, de tempos em tempos, existe um espaço para um olhar diferenciado e uma melhoria na categoria. Hoje, o momento não é propício, mas isso é uma briga que dura um tempo até que amadureça ao ponto de conseguir. E eu dou os parabéns para a categoria por estar lutando. Sou solidário também, presidente, se precisar em reuniões que a gente participe, porque nós já estamos trabalhando com a educação para tentar
conquistar algumas dessas melhorias que estão relatadas no processo junto a uma comissão que já existia há mais tempo com as atendentes. Então, com certeza, é uma classe que merece todo o nosso respeito, a gente sabe do trabalho que vocês fazem e o quanto isso é importante para a nossa educação, para as nossas crianças. Então, talvez a gente vai ter que trabalhar para fazer as empresas pagar para o município, talvez vai ter que trabalhar o que o Malon sugeriu de restringir realmente o uso por pessoas que talvez não precisariam da creche pública, para que a gente possa ter as condições ideais para os funcionários que estão lá trabalhando para ter um resultado interessante. Então, presidente, me coloco favorável a O senhor está concluído? Só gostaria Sim. de uma parte, se Sim. me permite, só uma colocação. A professora Ana Paula Soares está participando aqui conosco, senhor presidente, e pergunta aqui, sugere que não tenhamos férias, talvez da minha colocação aqui, do final de ano. Absolutamente, né? Estaria falando até contra a lei, não é possível isso. Agora, o fato é o seguinte, num dos casos aqui, num dos pontos reivindicados, vereador Redrich, por que todo mundo tem que ter férias ao mesmo tempo? Você não vê na indústria, no comércio, em lugar nenhum, você vê a empresa inteira tirando férias. Esses são de umas férias coletivas que a empresa para inteirinha, e porque atendeu os pedidos, e quem trabalha como ovelheiro sabe. Agora, eu não vejo por que a educação tem que parar toda ela no mesmo momento. Então, vamos fazer 2 turmas, aí os professores e atendentes todos estão lá, professores e atendentes todos estão aqui, de repente vai ter que ver isso aí. Tá? Mas, claro, que ninguém está falando aqui em não conceder férias. Seria até ilegal um comentário que não... Né? Mas há uma dúvida aqui da parte da professora, estamos esclarecendo que não há essa sugestão, né? Seria contra a lei. Agora, não vejo por que todo mundo tem que tirar férias no mesmo tempo na prefeitura. Não caberia. Muito obrigado, senhor vereador. Aproveitando a sua colocação, vereador Sabino, até isso é algo que pode ser trabalhado, mas, de novo, a barreira é o impacto financeiro. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a saúde, né? Um posto de saúde que tem um médico que trabalha 12 meses, ele vai tirar 1 mês de férias, então 1 mês ele não vai estar lá. Então, a cada uma quantidade, eu preciso ter um funcionário a mais para cobrir 12 férias. Então, eu preciso de um médico para cada 12, para que, quando cada um tire férias, não fique sem o médico no posto. Ou então, na educação também, você poderia ser escalonado, mas você precisa de mais funcionários. Então, bate naquela tecla, mas não que não possa ser feito. É uma questão a ser analisada, a ser avaliada. A prefeitura tem um outro problema que o vereador Dagmar abordou na Palavra Livre da semana passada, e a Gazeta fez uma matéria sobre isso, que é o número de atestados. E que a educação é a área onde mais se apresenta atestados. E vocês que estão no dia a dia da educação sabem o quanto isso faz com que o trabalho seja prejudicado. A gente tem unidades que às vezes tem 50, 60 funcionários que tem 10 de atestado num dia. Então, assim, acaba ficando impossível para o gestor, para o diretor da unidade conseguir conciliar isso. Então, o que acontece? Fica uma sala só com o atendente, ou uma sala só com o professor, mas normalmente só com o atendente. Então, esse é um outro problema que tem que ser tratado dentro da gestão pública, que é o número de atestados, porque isso inviabiliza a forma de administrar. Como é que eu vou saber amanhã quantos vão ter atestados? De repente, 60 estão, eu não tenho 60 em stand-by para conseguir cobrir todas essas falhas, né, esses atestados. Então, assim, é uma série de problemas que têm que ser remediados para que a gente tenha uma educação de melhor qualidade. Mas eu me coloco favorável ao requerimento de informação, presidente, e com certeza a gente está junto nessa briga para a melhoria da classe. Prossegue a discussão. Concedo a palavra ao vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho acompanhando o vereador Jair Sabino quando fala a respeito da colocação de as famílias ou as pessoas, os pais, que utilizam uma rede pública em todos os sentidos, não tendo necessidade de utilizar, e principalmente na questão creche e por aí afora, de maneira geral. Nós sabemos, já foi discutido nessa casa, a questão do rombo financeiro, para acompanhar financeiramente e dar sustentabilidade do IPRESB, e tudo que vem pela frente, o volume daqui a 20 anos é absurdo financeiramente, daquilo que a prefeitura vai ter que retirar para cobrir. Nós precisamos que saímos na frente. Não dá mais, no meu ponto de vista, para ir levando de movimento em movimento. Cada um tem a sua razão esplêndida, tem que lutar por isso, mas as coisas vão ficando mais difíceis a cada ano. A cada ano vai ficar mais difícil. Então, por exemplo, no caso da creche, do que eu ouvi das pessoas que me procuraram, tem aquela questão dos 15 minutos que nós aprovamos aqui, que
o professor tem, o pedagogo tem direito. Para elas, atendentes, é 15 minutos a mais que elas trabalham sozinhas. Ok? E não recebem nada por isso, mas o professor está recebendo, o pedagogo está recebendo. Né? Então, essa é uma das coisas. Então, são muitos detalhes, como o vereador Marco falou, a abordagem até agora é espetacular, mas, por exemplo, outro caso, né, tentar sanar aquela situação que o vereador Jair Sabino colocou, dos pais que usam indevidamente o serviço público e não precisariam. O ano passado nós discutimos isso na Secretaria de Assistência Social, junto com a Educação. O que poderia ser feito é utilizar o cadastro do CRAS. Se está cadastrado no CRAS, se existe um cadastro, se ela é uma família que contempla, que está dentro do contexto de necessidade, né, do serviço público, óbvio, está simples. Está dentro do, e para nós, todos, munícipes, seria fantástico que todas as famílias de São Bento do Sul, não importa a classe social, estivessem no cadastro do CRAS, porque aí nós sabemos quem é quem. E hoje nós não sabemos, infelizmente. Existe um cadastro aí de talvez 10, 12 mil famílias, mas nós somos 26 mil famílias. Né? Então, no meu ponto de vista, esse é mais um acréscimo. Nós temos que sentar todos na mesa. De parabéns, excelente o que eles estão fazendo. Tem razão. Eu incluiria, não sei se eu entendi nas suas sugestões, e óbvio, eu concordo, da indicação, que se ficasse clara a questão dos 15 minutos, que se ficasse claro também a questão do cadastro do CRAS, né? E que se ficasse claro, eu posso não ter entendido o que eu li tudo aí, mas em relação à questão de ser educação. De ser educação. Né? Porque até então, onde eu ouvi, Rio Negrinho já transferiu tudo isso para a educação. Né? E nós estamos patinando nessas coisas ainda. Nós temos muitos problemas para discutir em São Bento do Sul, a nossa cidade é espetacular, nós temos uma capacidade, gente boníssima, mas nós temos que pôr todo mundo de interesse, os empresários, o serviço público, todas as áreas, porque não é só a área, não é só a classe das atendentes, tem os vigias, tem não sei quem, tem mais outros, e não tem, a fonte de renda é uma só. A fonte de renda é uma só. Se for colocar ainda a questão do empréstimo que eu citei anteriormente, nós não temos solução a curto prazo e nem a longo prazo. Aliás, a longo prazo fica pior ainda. Então, talvez colocar a proposta, presidente, indicação, uma sugestão, ainda que se crie uma comissão, que se crie alguém para discutir isso. Nós temos gente suficiente nessa cidade para sentar numa mesa e fazer um plano a médio e longo prazo. Nós não podemos depender de política pública a nível federal e estadual. Nós estamos um país que estamos acordando. E as coisas só tendem a ficar mais difíceis para nós, porque até nós equalizarmos tudo isso, vai ficar complicado para todos nós. Então, está de parabéns à classe, tem que reivindicar mesmo, tem que lutar pelos seus direitos. Né? O vereador Marcos citou a nossa a menção da palavra livre. A educação é 17,5% de absenteísmo. É inimaginável. É inimaginável. Então, é até uma questão cultural. Por exemplo, de faltar. Aí eu tive avaliando melhor, algumas pessoas acho que não entenderam o que eu coloquei, né? Que eu falei naquela palavra, mas existem pessoas que faltam porque realmente tem necessidade, senhor presidente. Existem pessoas que faltam porque não tem tanta necessidade, mas porque o outro falta, às vezes ela falta. E existe pessoas que faltam porque o médico ajudou, e o médico agora é contrário a tudo que acontece nessa cidade. Então, porque está brigado com o secretário, porque acaba prejudicando todas as atendentes, todos os professores, todos os funcionários, então, existe isso, infelizmente, na nossa cidade. A minha proposta, a minha sugestão, é que se crie uma comissão que se discuta isso de perto, porque o imbróglio é grande, e todos têm seu direito, estão brigando pelos seus direitos, e todos têm que estar envolvidos na solução desse direito. Senão, nós estamos fadados a médio e longo prazo, uma situação insolvível, ou insolúvel. Insolvente, insolúvel. Não tem solução. Muito obrigado, senhor vereador. Obrigado, senhoras e senhores. Parabéns. Ainda em discussão? Com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, não vou
repetir o que já foi citado. Parabenizo o grupo, eu acho que essa união é importante, tem que lutar pelos seus direitos. Eu acho que tudo que foi falado aqui é pertinente. Tem que sim verificar qual é realmente o objetivo de vocês, se é via Secretaria de Educação ou via administrativa, né, para que vocês realmente tenham o que é de melhor para vocês exercerem a função de vocês no seu local de trabalho. E o mais importante, a valorização, não só da categoria de vocês, mas de todos. Eu acho que essa é uma luta, então, lenta, pelo que se observou aqui, mas o primeiro passo foi dado. Né? Então, quanto mais unidas vocês estiverem, melhor essa batalha. Tá? E podem contar conosco também no que depender, né, que for necessário. Vereador Dagmar, gostaria só de fazer talvez um esclarecimento. Quando o senhor fala da relação dos atestados, às vezes a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Não vou entrar também no mérito da questão, mas acredito que não seja esse né, o senhor cita. Eu acho que ninguém, no meu ver, assim, nenhum médico ou ninguém está tentando prejudicar o município ou alguma coisa. É a minha opinião, quando o senhor às vezes cita essa possibilidade de eles estarem rifando, assim, meio que dá para entender, atestado. Eu não sei se é esse o critério. Senhor presidente, seria essa a minha colocação. Obrigado. Continua em discussão. Concedo novamente a palavra ao vereador autor do requerimento, Edmar Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo as colocações dos novos vereadores, o vereador Marco Rete coloca da questão dos atestados, principalmente na área da educação. Eu vou dizer uma coisa, eu não acredito que alguém, por exemplo, diga lá que está com um problema de saúde e não está. Na questão da educação, por exemplo, vou citar o caso das atendentes, por exemplo. Se agora foi tomada a decisão de que não vai haver acompanhamento das professoras, que é um direito que a lei diz que tem que ter, estresse, depressão, isso é uma das primeiras coisas que começa a dar em todo mundo. Eu até admiro, por causa disso eu disse no início, as senhoras são umas heroínas, porque quando o vereador Marco Rede, na época, infelizmente deve ter escapado na reforma administrativa que foi feita, no novo plano de cargos, que elas não foram contempladas, porque elas permanecem, elas não estão na mesma categoria, as outras se acessam a vantagens e elas não. Então, justamente isso que a gente está pedindo agora, através da solicitação, que todas sejam consideradas como educadoras, para ser igual para todo mundo. Elas teriam que ter uma vantagem a mais até, porque a preocupação e o que elas se incomodam é muito mais do que, com todo o respeito, mas é muito mais do que as professoras que já pegam as crianças já com uma certa idade, já para educar, para ensinar e tal, é outra coisa. E cuidar, creche, procurar fraude, esse é outro departamento. Então, essa preocupação que eu levantei hoje aqui, e a gente viu aí pela colocação dos seus vereadores, não deve ser uma preocupação desse vereador, deve ser uma preocupação de todos os vereadores se envolverem, todos se envolverem em favor delas, porque eu já lhe concedo, quando eu coloquei na questão por exemplo, como é que elas deveriam ir trabalhar? Tranquilo. Elas deveriam ir para a sua função de trabalho, para o seu local de trabalho? Tranquilo. Elas ganhariam relativamente bem, não teriam preocupação com a ausência de pessoas que teriam que estar ajudando. A única preocupação que eles teriam que ter lá na sala é cuidar das crianças, só. Mas não, estou preocupado com isso, ganho mal, não ganho bem, uma série de coisas, e aí passo aquela raiva toda, quer dizer, é complicado, isso aí é complicado, eu lhe concedo uma parte. Senhor presidente, eu só queria fazer uma colocação, né, que o senhor fala aí da sugestão de já migrarem para educadoras. Eu acho que vai ter um problema sério aí, né,
Mas, enfim, a minha sugestão em relação a isso por exemplo, que todas que estiverem capacitadas para como, né, ser uma educadora, o Marco, que teve lá, conhece melhor, por exemplo, tem a formação, porque ela não pode passar de nível médio para educadora, né? Então, tem a formação, abrir um concurso interno. Seria uma estratégia de migrarem para isso, entende? Tem X vagas. Se isso for possível, estudar isso. Se não for possível, cria-se isso. Mas resolva o problema. Eu creio que temos que atender a necessidade do todo, né? Se não agora, mas criar a solução a curto, médio e longo prazo. Obrigado. Só para completar, mas a maioria tem e não recebe. Tem e não tem direito de receber. Elas têm formação. Elas têm a formação, mas não recebem. Então, justamente isso que nós estamos agora solicitando para que a prefeitura, que o executivo faça um projeto de lei com o apoio de uma comissão, não sei quem vai fazer essa comissão, que faça, e verifique essa questão. Porque elas também têm interesse em crescer como pessoa, como professora. Então, elas buscam o aperfeiçoamento, mas não são reconhecidas, nem às vezes humanamente e muito menos financeiramente. Então, é complicado. Por causa disso, a gente fez isso aí, a gente gostaria que os senhores, todos os vereadores, nos apoiassem, como apoiaram, fizeram a colocação. Eu tenho certeza que nós vamos chegar a um resultado positivo. Inclusive, amanhã mesmo já vou fazer uma conversação com a secretária de Educação, com a Rosmari, para que talvez já na semana que vem ela marque, antes de iniciar esse processo todo sem acompanhamento de professoras e tal, para ver como é que vai ficar. Aí nós vamos conversar daí diferente. Eu quero, mais uma vez, antes de encerrar a colocação em relação a esse requerimento, agradecer mais uma vez a todas as senhoras que vieram na noite de hoje aqui, e pode ter certeza que a preocupação em relação às condições de trabalho, melhoria e uma série de coisas não para hoje aqui, não para. Nós vamos continuar essa luta, esse trabalho em prol de vocês, porque vocês são as pessoas que orientam no início da vida de todo mundo. Então, é muito importante. Então, era isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Mais um vereador queira se manifestar? Não havendo mais nenhum vereador que pretenda se manifestar, coloco em votação. Solicito aos vereadores que são favoráveis pela aprovação do requerimento que permaneçam como se acham. Está aprovado o requerimento de informação de número 110/2018, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Retorno à condução dos trabalhos ao vereador presidente Edmar Geraldo Salomão. Obrigado, senhor presidente. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu peço a anuência do plenário para fazer a leitura da primeira tela de pessoas que estão nos acompanhando em suas casas, através do Facebook. Maria Orax, Lúcia Venceslau, Relinda de Souza, Domingos Gabriel Pereira, Evelyn Balcato Sabino, Edson Silvio Zelke, Cícero dos Passos, Eduardo Pschait e Marcos Roberto Gratchek. Essas pessoas de suas casas nos acompanham e nós agradecemos. Em segunda discussão e votação, tramitando em regime de urgência o projeto de lei número 191/2018, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa de Incentivo Fiscal, o PIFE, número /2018, para o pagamento de débitos tributários inscritos em dívida ativa e da outras providências. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra o vereador Claudimar Botrovo. Senhor presidente, senhores vereadores, só para esclarecer, foi discutido na primeira discussão esse projeto, até para as pessoas que estão no plenário hoje aqui e as que nos assistem. Esse é um projeto de programa de incentivo fiscal semelhante ao Refis, né? Hoje a prefeitura tem para receber entre taxas e IPTUs que estão atrasados no município em torno de 123 milhões. Então, esse programa de incentivo fiscal é para incentivar mesmo as pessoas que estão devendo IPTU, taxas, que possam estar pagando até o fim de ano através desse incentivo que hoje a prefeitura tem para receber em torno de 123 milhões. Se caso acontecer um milagre de ser pago esses 123 milhões, daria para fazer 120
3 metros 123 quilômetros de asfalto. Então, é de grande importância. A gente sabe que nem 1% disso vai ser recebido. O cálculo é mais ou menos uns 100 mil, né, devido ao programa. A gente espera que o pessoal adere aí a esse programa de incentivo fiscal, que tem até no mínimo de 6 parcelas para o seu pagamento, né? E com descontos para pagamento à vista, 98% de desconto nos juros e nas multas. Em até 3 parcelas, 80% de desconto nos juros e multas. Em até 4 parcelas, 50% de desconto. E a parcela mínima, para quem deseja pagar também essas taxas e IPTUs atrasados, a parcela mínima é de R$50. Então, a gente pede o apoio dos senhores vereadores para a aprovação desse projeto aí, para incrementar a questão das verbas para a prefeitura. Obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, fiz uma indagação ao líder do governo na última sessão. Sabe como é que está o andamento dos executivos fiscais? Até 2017 estão sendo feitos. Não é de 2013, não são aqueles 5 anos, tá? Até 2017. Já está executando em 2017? Executando, sim. Obrigado. Ótimo. Isso corta essa cultura de postergar imposto para pagar depois de 5 anos. Isso é bom. Eu me sinto mais à vontade, vereador Pedro e presidente, de votar esse projeto agora. Porque vamos dar um incentivo a quem não pagou direito, enquanto a prefeitura não faz dever de casa. Mas se está fazendo dever de casa, aí a coisa é diferente. Então, nesse sentido, eu sou favorável a aprovação desse projeto de lei. Continua a discussão. Eu também vou fazer mais uma colocação, eu já fiz uma colocação na sessão anterior. Vereador Botroba, são 123 milhões. Se o município conseguir 10%, vamos ser otimistas, já dá um bom impulso dá 12 milhões, se conseguir isso. Vejam, senhores, hoje nós temos ação judicial, o município já tem, conforme dados da própria prefeitura, o vereador Fernando Malon, 64% judicial. No cartório, 6%. Cartório judicial, 6%. No cartório, 12%. E administrativa, 18%. Então, olha os 64%. Tomara que o pessoal pague. Agora, eu acho que aí se contempla, mais uma vez, a pessoa que não paga, em detrimento daquela que paga. O cara paga, vai lá, economiza. Eu sei, pela minha mãe, quando ela ficava o ano todo guardando aqueles trocadinhos ali para pagar o imposto, até ela falava em alemão para mim que o imposto era sagrado, que tinha que pagar, pagava. Aí os outros não pagam, daí vem benefícios aí, não paga isso, não paga aquilo. Mas, em todos os casos, é bom que mandou para cá, vai ser aprovado, né? Tomara, vereador Botroba, que aumente esse meu pensamento de 10 para 20, para 30. Que bom se zerasse. Você poderia fazer mais investimento na educação, na saúde, em obra, segurança. E justamente esse é um problema. Agora, teria que se achar uma solução também para esse. Isso desde 1988, quando eu me elegi a primeira vez vereador, isso vem acontecendo. Quer dizer, cada vez o novelo vai aumentando mais, vai aumentando e não se acha uma solução. Assim como da discussão do requerimento anterior tem que ser achada uma solução, acho que aqui também poderia se achar uma solução. Como é que é esse negócio? Um tem que pagar, um vizinho não paga, o outro paga, e fica por isso e pronto. Então, vereador Pedro, eu acho que o município devia fazer um estudo também em relação a essa questão. Mas é isso aí. Continua a discussão? Vereador Fernando Malon, conselho. Como não posso manifestar para essa parte. E aí eu vou fazer mais uma pergunta. Eu não vi, mas surgiu esses dias uma indagação. A pessoa levou uma multa, alguma coisa da prefeitura.
seja uma multa por não ter feito uma construção com projeto, seja porque não pediu alvará para entrar para fazer o funcionamento da sua empresa e tal, ele leva uma multa. Ele vai estar incluído nisso aqui? Porque já é uma multa, né? Já é uma penalidade. Aqui o artigo... Isso é só uma dúvida minha. Diz artigo 1º. Fica instituído o Programa de Incentivo Fiscal do Município, PIF 2018. Esse número ficou muito feio. PIF. Destinado a promover a regularização de créditos tributários do município. Tem execuções fiscais não tributárias, execuções fiscais tributárias. Impostos, taxas, contribuição de melhoria. Multa não, né? Acho que daí não entra. Porque como é que vai... porque já é uma multa decorrente de alguma coisa que fez errado. E aí não está incluído aqui. Como é que vai diminuir a multa da multa, né? Foi só uma curiosidade que me surgiu. Obrigado. Isso realmente isso é complicado. É complicado. Mas como eu disse na primeira discussão, vamos esperar, já que a prefeitura mudou a sigla, que antes era Refis, vamos esperar, vou encerrar a discussão sobre esse projeto, vamos esperar, conforme a sigla que ele colocou agora, vamos esperar que a turma não pife. Não pife, pague. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 191/2018. Eu peço a anuência do plenário para fazer a leitura de mais uma tela de pessoas que nos acompanham pelo Facebook de suas casas, e nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Marlene de Freitas, Rosmari dos Santos, Patrícia Giancaski Longo, Ariel e Roseli de Souza Ferreira, Gilmar Foit, Uriane Wastrait, Maurício Maia, João dos Santos, Valmir Fortetsky e Alexandre Luchau. Essas pessoas de suas casas nos acompanham, nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 192/2018 do Executivo Municipal, que ratifica o acordo celebrado entre o município de São Bento do Sul, Magno Boma, e Luiz Antônio Novaski e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 192/2018. Vou pedir anuência mais uma vez do plenário para fazer a leitura de mais uma tela. As pessoas continuam nos acompanhando em suas casas. Marina Claro, Fábio Fidelis Ferreira, Célia Gomes, Cristiana Rodrigues, Jaime Bandoc, Diogo Schroeder, Romilda Meister Schreiner, Ana Paula Silveira Soares, Maria Helena Cor, Vilmar Bueno Espeto, Elaine Cavalheiro Moni e Cíntia Zomer. Essas pessoas de suas casas estão nos acompanhando e nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 74/2018, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Marco Rodrigo Redley, que altera o artigo 1º da lei número 274, de 16 de abril de 1991. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra, vereador autor do projeto, vereador Marco Rodrigo Redley. Senhor presidente, senhores vereadores, só para reforçar, já comentei na primeira discussão do projeto, trata-se de um projeto de ampliação da rua Max Malchinski, porque no projeto de lei original ela tinha uma dimensão menor, um tamanho menor, e agora ela conta com 350 metros de extensão e largura de 12 metros, então para ficar de acordo com a condição atual dela, estou propondo essa alteração na lei, para que fique de acordo com o que a rua apresenta hoje na realidade. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 074/2018, de autoria do vereador Marco Rodrigo Redley.
Vou pedir a anuência do plenário novamente para fazer a leitura de mais uma tela que nós agradecemos em nome dos senhores vereadores, das pessoas que estão nos acompanhando em suas casas. Ivon Carlos Pereira, Raul Ferraz, Cleonice Adamo Fábio, Oswaldo Randi, Michele Ramos Nardo, Sebastião Mauro Wagner, Cleide de Lima, Alzira Líbero Lemos, Kathleen Steiner Rosencheck e Márcia Paola. Essas pessoas de suas casas nos acompanham e nós agradecemos em nome dos seus vereadores. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 075/2018, de autoria do Legislativo Municipal, ao autor vereador Pedro Alexandre Knoibida, que declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Integral, IDE. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra, o vereador autor do projeto, vereador Pedro Alexandre Knoibida. Senhor presidente, senhores vereadores, assim como me manifestei na última sessão, o IDE, o Instituto de Desenvolvimento Integral, ele teve que fazer uma alteração no seu contrato social, tem um outro no CNPJ, devido a uma necessidade de alteração de endereço para que pudesse atender o lar de menores, aqui no bairro Xram. Então, o CNPJ existente veio para cá e este CNPJ já tem o certificado de utilidade pública. Para que aquele novo CNPJ que foi criado, que agora assume as outras funções, as demais funções do IDE, na sua função social, de atendimento de pessoas em várias áreas, agora volta o requerimento deste vereador para que seja declarado de utilidade pública, devido aos inúmeros serviços que tem prestado e assim como tem no relatório, presidente, que está acompanhando anexo ao projeto, as inúmeras ações e a quantidade de pessoas que têm sido atendidas pelo Instituto de Desenvolvimento Integral, que certamente tem feito um bom trabalho e tem conseguido levar um serviço de qualidade para essas pessoas que vão procurar os seus atendimentos. Então, fica aqui a minha solicitação, senhor presidente, junto com o encaminhamento do projeto, para que os senhores vereadores nos acompanhem na aprovação dessa solicitação de declaração de utilidade pública para o IDE, com aquele CNPJ que está localizado como endereço lá em Oxford. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu só quero fazer uma colocação, vereador Peter. E o CNPJ anterior, como é que fica? A questão. Ele permanece com aí ficam os dois CNPJs declarados como utilidade pública, né? Os dois do IDE, porque na verdade são duas entidades jurídicas separadas, dois CNPJs, mas eles continuam prestando serviço da mesma forma relevante à população por conta do atendimento aos menores aqui na Casa Abrigo, né, presidente? E outras ações que acaba realizando também. Então ficam duas entidades com o mesmo nome, só que com dois CNPJs, e as duas declaradas de utilidade pública. É que não tem como vincular o novo CNPJ ao antigo e para que ele possa usufruir dos benefícios relacionados com a declaração de utilidade pública. Por conta disso, no final das contas, fica o IDE declarado como utilidade pública, tanto faz qualquer um dos dois CNPJs. Essa é a intenção. É só fazer uma colocação, vereador Pedro. O senhor se amparou juridicamente, não tem problema. É a mesma instituição ter dois CNPJ, não há problema jurídico na questão. Porque muda de endereço, tem outro CNPJ, muda de endereço, vai ter outro CNPJ. Não é nada. Sou favorável. Mas só a preocupação é essa aí, se juridicamente não tem problema. Eu lhe concedo, vereador Fernando Malão. Na verdade, senhor presidente, foi criada uma nova pessoa jurídica, né? Se mudou a razão social, me parece, do primeiro CNPJ, é isso, vereador? Isso. E aí agora se está colocando essa nova aqui. São duas pessoas jurídicas que fazem trabalhos sociais complementares um ao outro, é nesse sentido, e por conta disso o trabalho social, ambos, e por isso está se pedindo para esse aqui. É isso que eu entendi? Tá, continua a instrução, lhe concedo a palavra. Senhor presidente, quando da participação na licitação para a gestão do abrigo institucional, né, exigia-se
toda uma documentação que o CNPJ que estava em Oxford atendia aquela documentação. Porém, juridicamente não poderia ficar lá, porque o endereço do serviço a ser prestado era outro. Então fez a migração para o serviço do abrigo. Mas lá ficou descoberto. Então, para que lá não ficasse descoberto, em Oxford, então diferenciou o nome para Centro de Atenção à Família, mas dentro do mesmo estatuto, né, abriu-se esse Centro de Atenção à Família e registrou um novo CNPJ para atender as necessidades, os projetos sociais do endereço de Oxford, então. Então, porque juridicamente e de maneira, como é que fala? Vou falar uma palavra que é da Receita, né, fiscal, não pode ter dois endereços com um só CNPJ. Contabilmente não pode fazer isso. Isso, exatamente. Duas coisas no mesmo endereço com CNPJ pode, mas no endereço separado não pode. Uma vez que tem um endereço diferente, aí tem que ser um CNPJ para cada endereço por causa da fiscalização, porque existe uma contabilidade separada. E mesmo porque no edital exigia-se que tivesse uma conta bancária exclusiva para aquele CNPJ. E não pode ser depositado nenhum valor, não pode ser movimentado nenhum outro valor de nenhuma outra natureza, a não ser o valor para aquele serviço. Prestação de conta à prefeitura. Então, todo mês, quando é prestado conta à prefeitura, tem que tirar o extrato, né, e além de toda a documentação que vai, tem que ter o extrato da conta bancária daquela conta que está ligada àquele CNPJ que presta aquele serviço para a municipalidade. Obrigado, senhor. Não, tudo bem. Se foi buscado um parecer jurídico que é legal, não tem problema nenhum. A preocupação é justamente essa. Muda de endereço, outro CNPJ. Vai para lá, outro CNPJ. Então eu fiquei preocupado, mas se os senhores estão amparados aí, não tem problema nenhum. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei número 075/2018, de autoria do vereador Peter Alexandre Kleber. Palavra livre. 10 vereadores inscritos na palavra livre. Vai se abster, vereador César? Abstenho, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, vou me abster e Obrigado. também peço licença para me ausentar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Jaime. Obrigado. Vou me abster também, presidente. Obrigado, vereador Rotrova. Só uma questão de ordem antes da palavra livre. Na segunda-feira, dia 26, vai ter a última sessão do mês, né? Sim. Eu vou fazer um procedimento cirúrgico no joelho e não vou poder participar da reunião na segunda-feira, dia 26, presidente. Tá certo. O senhor já fez Obrigado. a comunicação, a gente já está sabendo. Não tem problema. Com a abstenção da palavra do vereador César Godoy, vereador Rotrova, vereador Jaime, vou conceder então 3 minutos. Eu ia conceder 2 minutos, mas vou conceder 3 minutos para cada vereador e solicito ao secretário para que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra. Vereador Nivaldo Burro. Senhor presidente, também vou me abster. Então, solicito ao secretário para que faça o sorteio do próximo vereador inscrito na palavra.